Flamengo não é um time confiável em 2026. Não é mesmo. Eu achei que você ia me perguntar outra coisa, mas vou explicar por que não acho. Estava demorando, meus amigos, ter esses tipos de comentário sobre o Flamengo. Eu peço humildemente que você já deixe o seu like, clique no botão hypar e assista até o final este corte que vou colocar agora para vocês do canal Band Esportes. Créditos ao canal da Band Esportes, link aqui na descrição. Preste bem atenção no que o Arnaldo vai falar sobre este Flamengo que enfrentou o Vitória ontem e foi eliminado na Copa do Brasil. Só lembrando, tá? O BAP, em uma entrevista no ano passado, falou que para ele a prioridade seria Libertadores, seria Campeonato Brasileiro. E depois ele desmentiu isso, né? Ficou todo sem jeito e tal. Mas olha aí, se concretizando de novo essa situação. Tá na cara que os jogadores não fizeram um mínimo de esforço para ganhar essa Copa do Brasil. Bom, vamos pro corte. Olha só o que o Arnaldo comentou. O Flamengo perdeu, meu caro Massini. Só quero registrar aqui o desaparecimento do Marcos Antônio, que está aqui todos os dias no chat. Hoje, achei que estranhamente, sumiu. O meio do São Paulo está desaparecido também. Marcos Antônio, se as autoridades souberem aí onde anda o Marcos Antônio, por favor, quem tiver notícias dele, mande aqui no chat. O Marcos Antônio está não sei aonde. Porque ele está todo dia aqui, o cara muito frequente. Hoje, não estou vendo ele aqui. Mas, Massa, vamos lá. 2-0 para o Vitória. Vou dar todos os méritos ao Vitória também, que fez um jogo, Jair Ventura e seu time heróico, né? Esses caras se entregaram demais em campo, a torcida também fez uma festa linda e meteu 2-0 no Flamengo, poderoso dos 3 bilhões do segundo BAP. Bom, vamos lá. Quando um time que joga em casa e está em desvantagem e é muito inferior tecnicamente, o que condiciona mais ainda o jogo? O Vitória ontem jogou menos do que jogou no Maracanã. Por quê? Porque o primeiro gol, com menos de 5 minutos, condiciona todo o jogo. A partir dali, o Flamengo demorou um pouco para entender o que estava acontecendo e tal, mas... E a vantagem acabou, ficou tudo igual. Exatamente. Então ficou tudo igual. Aí você passa a ser você, o dono da casa, com a perspectiva de levar 2 bilhões para os pênaltis. Então, essa equação do que faz o jogo ser como foi, está, na minha visão, condicionada ao gol rápido. Sai um golaço, né, do Eric, e aí muda o contexto do jogo. O Flamengo talvez tenha entrado em campo com a intenção de controlar o jogo e tal, e aí, me parece não, com certeza, digo claramente, o Leonardo Jardim não está habituado a um jogo que não seja eu ataco, eu levo ataques. E foi assim, antes de tomar o gol, o Flamengo estava saindo, o Vitória também, porque o Vitória precisava se arriscar um pouco mais para fazer o gol. Na medida em que faz o gol, aí o jogo muda completamente. Você pega 2 bilhões, né? Pega a fala do presidente, é o Real Madrid, e o Real Madrid vai para cima do Vitória. Só que demora para o Flamengo conseguir entrar no modelo criar chances. Foi dali, 27, 28 do primeiro tempo pro final. Termina o primeiro tempo 1-0. Você olha pro jogo e fala, bom, o Flamengo tem 3 velocistas na frente. Luiz Araújo, Samuel Lino e o Bruno Henrique. Beleza. Onde eles vão correr? Da onde? Dali pro elevador Lacerda? Não dá. A linha de 5 toda prontinha ali. É isso. Eles. Então aí o treinador, que é excelente, Leonardo Jardim é excelente treinador. Ele tem que fazer uma opção. Não adianta trocar os pontinhas. Você tem um centroavante no banco, é importante dizer que ele não tinha Arrascaeta, ele não tinha Paquetá, ele não tinha Pulgar, certo? Ele não tinha o Plata, que se recuperou na mão do Jardim. Muito. Então, não dá para também relativizar, achar que isso não faz falta, mesmo o Flamengo tendo um elenco excelente. Faz falta sim, principalmente os primeiros 2, Arrasca e o Paquetá. Ponto. Posto isso, se eu não tenho esses caras, aí eu tenho que escolher. Eu tenho um jogo domingo, um outro jogo no outro sábado contra o Palmeiras em Campeonato Brasileiro. O que eu faço com o Pedro? Não. Aí me parece que entre um pouco, 25 minutos do Pedro vai ser suficiente para fazer um gol.
e não foi. Entra um pouquinho essa coisa que passa de cima para baixo da gestão, que é de controle absoluto, de domínio total do futebol. Quero fazer porque eu sou muito maior que os outros, eu vou ganhar o jogo na hora que eu quiser. E aí eu respondo para dizer que futebol não é assim. Tanto que no primeiro contra-ataque do segundo tempo, o Vitória teve a chance para fazer o gol, o Rossi espalmou, foi pro escanteio e aí entre as falha do Rossi e o segundo gol do Vitória. Aí, amigo, aí não tem como, tem que colocar todo mundo lá mesmo, o Olodum, a família Magalhães, todo mundo defendendo lá para não tomar gol do Flamengo e se classificar. E assim foi. Então, a vitória da equipe baiana nos 2 jogos, lembrando que são 180 minutos, o Flamengo ganhou do Vitória 2-1 no Maracanã, não foi por acaso. Não foi por acaso, não foi assim, meu Deus, foi um acidente. O Vitória jogou bola no Maracanã. O Vitória está jogando bola. Exatamente. Então, exato. Então, a classificação veio numa construção. Agora, é óbvio que as chances que o Flamengo perdeu, a gente está vendo aí. São muitas, cara. São muitas. Quase 30 finalizações. Achei que cruzou demais. Achei que não precisava o Léo Pereira ir para a área, né? Largar a zaga para ser atacante. Teve uma inversão. O Jorginho passou a ser o volante, né? E o Gustavo Gomes passou a ser atacante. Perdão. O Léo Pereira passou a ser o atacante, né? Há uma inversão aí, né? Porque esse é um recurso que você pode usar. Pode usar, tá bom? Eu não estou justificando o Palmeiras, esquece o Palmeiras. Estou dizendo que muitos clubes no mundo usam esse recurso. Se tem um zagueiro que é bom na bola aérea, cara, vamos tentar, porque é o jeito mais fácil de chegar à área. Mais difícil é construir. E com esses jogadores, o Flamengo tinha a obrigação de construir mais do que construiu. Arnaldo, eu fiquei um pouco espantado com o que você falou um pouco mais cedo do CNPJ, acho que vale a pena você repetir. O que ele falou? O Flamengo não é um time confiável em 2026. Não é mesmo. Eu achei que você ia me perguntar outra coisa, mas vou explicar por que não acho. Mas o Dorival Júnior acaba de ser oficializado como novo técnico do São Paulo, o contrato até o final do ano, como você disse. Então, agora é oficial. Daqui a pouco a gente fala disso. Na verdade, né, esse não confiável, ele pode ser simplesmente exemplificado pelas quedas do Flamengo, né? Queda na Supercopa, queda na Recopa, queda na Copa do Brasil. São 3 já, hein? Estão em maio. Para quem ia ganhar a porra toda, desculpa o palavreado, porque essas são as palavras do presidente. Sim, do bar. Não são minhas. Ele usa esse palavreado, eu não costumo usar, só no bar. Ou seja... E o não confiável, o não constante, é também no campeonato de pontos corridos. Não é só... Também nos pontos corridos? É uma exibição contra o Grêmio daquele jeito e exibição contra o Bragantino. Isso aconteceu no mesmo campeonato de pontos corridos. A gente ficou assustado com aquele jogo do Bragantino, certo? Não se repetiu no Campeonato Brasileiro. Não, mas aquilo custou 3 pontos que até agora o Flamengo não tem que descontar em relação ao Palmeiras. Isso não tira a qualidade do time, mas E, claro, a mudança de comissão técnica evidente, ela demora certo tempo para ser completamente assimilada. As lesões de jogadores fundamentais, como em outros times, provoca oscilação e irregularidade. Então, o Flamengo, mesmo com o melhor elenco do Brasil, ele não é confiável. O Palmeiras é mais constante e é normal o Palmeiras ser mais constante. Tem um trabalho há mais tempo, tem uma filosofia de jogo muito... Então, o Palmeiras, como diz o Massini, perde muito pouco. O Palmeiras tem poucas derrotas. Esse é o duelo da temporada. E sempre foi assim. Um time mais irregular e espetacular e o outro na mesma toada sempre, na mesma batida sempre. Só que agora, para quem passou um Natal sonhando com o PSG, né? Putz, quase ganhamos o PSG. Tem que saber que ele pode perder por Corinthians, pro Lanús e pro Vitória. O Flamengo não é o Real Madrid e nem vai jogar com o PSG todo dia. Talvez nem jogue esse ano. Aliás, como disse o Silvestre, na outra Copa, se ele não ganhar a Libertadores... Ganhar a Libertadores
líquido e certo? Nem um pouco. Pode ter um cruzamento como contra o Vitória. O Vessone sempre lembra dos Estudiantes. E na batalha do Brasileirão, ele está atrás. E mais, esse resultado aí vai influenciar lá no domingo. Você acha que o Abel... Qual que era o meio de semana? O que a gente falava? Qual é o meio de semana que vai desequilibrar a maratona dos dois clubes? Esse. Barradão e Jacuipense e Londrina no tour do Palmeiras pelo Brasil. É a única semana de folga que o Palmeiras tinha. O Corinthians mais ou menos tinha. O Flamengo não tinha. Pelo contrário. E aí, âncora, não vem não, porque você vai ter que lembrar as minhas palavras. E o Vessone e o Massini endossaram. A excursão do Flamengo como visitante era duríssima. Era duríssima. Talvez o que tenha acontecido... Você vê como o futebol é tão interessante por conta disso. Ele não jogou em Medellín. Vai ganhar os pontos no tapetão. Por não jogar em Medellín, ele chegou inteiraço em Porto Alegre. Deitou e rolou. E ontem talvez ele tenha caído naquela... Na grande tentação. Ele, clube, time, jogadores, comissão técnica. Putz, nosso time é bom pra caramba. Você viu o que a gente fez com o Grêmio? Quando vacilou numa Copa, já tá 1-0 pro Vitória, meu. E aí, pra buscar, não é fácil. Então, essa situação, essa irregularidade, também deve-se ao fato que acontece com toda equipe de futebol, a tal da barriga cheia. Quando você ganha tudo, você fica com a barriga cheia mais tempo. E você acha que você é melhor do que você é. O Flamengo é o melhor, mas não é melhor do que o Palmeiras. É do nível do Palmeiras. É melhor, mas não é melhor que o campeão europeu. E sempre quando a gente discute isso, a gente coloca como o Flamengo se coloca institucionalmente e de forma declarada para o mundo. Saiu o Marcos Braz, mas entraram o Marcos Braz, Madrid, sua hora vai chegar, né? Tem gente com saudade de Marcos Braz, hein? Que o Boto tá na Berlinda. Saiu o Marcos Braz, entra o BAP e não tem mais Real Madrid, agora é o PSG, porque é o time da moda. O BAP é uns 14 vezes mais do que o Marcos Braz, no sentido de soberba ou de falar alguma coisa. E essa mentalidade não é benéfica para time de futebol, para nenhum time de futebol, para quem joga, porque no final das contas quem vai jogar. E eu acho que entra em campo, não tem uma situação que representou isso para mim ontem, essa soberba e tal, que para mim quando você começa um jogo, Vitória e Flamengo, foi 1-0 na ida, você tem a vantagem. Nós estamos falando o quê? De um 90-10, certo? 90-10 de passar um e o outro, a chance do outro. Eu não vou falar que era 100-0, porque nunca é 100-0. Mas 90-10. Quando você está no intervalo do jogo e você está tomando 1-0 e você está indo para o pênalti, o que está acontecendo ao ir para o pênalti? O 90-10 está virando 50-50. Ok, acho que é isso, né? 50-50. Ou seja, a sua margem de ser eliminado, ela aumenta bastante na hora do intervalo. E aí, de verdade, eu tenho muita dificuldade. Eu estou aumentando a percentual para 50% de eu cair. Eu só tinha 10. Faltam 45 minutos. Eu tô com o Pedro no banco e aí me perdoa. Eu tenho dificuldade para não entender por que o Pedro não entra na hora do intervalo. Com o cenário do jogo daquele, com a linha baixa do Vitória, sem espaço para correr. E eu tô com a margem já menor. Eu tô correndo o risco. Metade eu tô indo pro vinagre. Aí quando você pensa em colocar o Pedro, só falta 10, 15. Até o cara aquecer, falta 5. Ou você acha que ele aquecido, aquele chutinho dele, eu acho que teria sido mais forte. Ele já estaria mais no jogo. Mais quente. O jogador fala que demora de 10 a 15 para entrar no ritmo. Enquanto isso, os caras do Vitória voando baixo, concentrado, ainda mais focado. Jogadores mais pesados, técnicos, né? Grandes ali. Grandes, exatamente. Não tem explicação. E aí, mas eu acho que entra na soberba que você falou. Você acha que tá tudo bem? Você acha que uma hora vai acontecer, que você é muito melhor e que eu vou pôr o Pedro. Você falou, né? Em 20 minutos ele entra aqui e resolve minha vida. E não é assim. Então, o Pedro, para mim, representa um pouco esse orgulho, essa mitidez, esse lance de que se 15 minutos para ele basta, 20, eu vou ganhar esse jogo. São suficientes. E não vai ser assim. Porque do outro lado, cara, se eu olhava no brilho, a hora que a câmera fechava no olhar desses caras do Vitória, ali era um prato de comida, ali tinha uma final de Copa. A comemoração do pós-jogo é uma das mais bonitas que eu já vi.
de jogadores, de treinador. Cara, isso é uma das coisas mais lindas que tem no futebol. Do tipo, cara, olha o feito que nós fizemos aqui. É que a gente talvez não tenha noção de que é um time que faz 200, 250 milhões por ano para se manter CT, viagens, logística, elenco, com 200 conto por ano, eliminando um de 2 bilhões. Acho que a gente não tem noção porque a gente não trabalha no meio do futebol. A gente só fala de futebol. Mas a gente não tem noção lá dentro. Por isso que o vestiário dos caras, é um negócio até emocionante da gente ver. É lindo de ver. Mas o Flamengo não dava para dar essa alegria por vitória para o seu jogador. Não dava para. Ele conseguiria minimamente não dar essa alegria e ele deu. E aí, como o Arnaldo disse, são 3 pancadas no ano para 3 times com menos investimento, muito mais problemas, Corinthians, Lanús e Vitória, e restam 2 agora. As 2 mais difíceis, aonde tem um adversário super forte que vai lutar por ele. E aí eu finalizo com aqui a minha frase. Como eu disse, há 2 anos eu digo nesse programa, só ganha um. E aí temos um problema, porque os 2 vão estar lá de novo, disputando os 2 principais títulos. Diante desse cenário todo, rapidinho, pode falar. Não só valorizar um jogador do Vitória chamado Zé Vitor. Da onde veio? O volante da Lusa? Volante. Que era da Lusa? Da Lusa. Zé Vitor, não é? O São Paulo tentou contratar e o Vitória conseguiu. E o Corinthians também tentou o atacante. O Portuguesa queria R$700 mil só para o empréstimo. Então. O Corinthians achou que eu sou o Corinthians, ele tem que vir de graça e eu valorizo ele. O Vitória falou, eu pago. Os 2 estão sendo fundamentais. Então, só esse parênteses. Tem muito time, e se aplica ao Remo também, que tem investido pra caramba, porque senão não suporta a temporada. O Vitória vem investindo há algum tempo em jogadores dentro do patamar. Mas às vezes ganha uma dividida com São Paulo e Corinthians, por exemplo. Cara, porque um clube passou a ser confiável. Claro, entendeu? Então, assim, esse jogador é precioso. Muito bom jogador. Você viu o que ele fez ontem? Muito bom jogador. Ele tomou conta do meio campo. Exato. Vitória, levanta a cabeça, ele é alto. Com 700 mil, 2 caras com fome de querer ainda ter um dinheirinho na vida, cuidar da sua família, dar um sustento para os caras entrarem no Vitória. Isso. Parece que jogam há 200 anos e Corinthians, tá tudo aí. Tava aqui, tava na Portuguesa, jogaram o Paulista contra eles. E aí deixei Eu falei dele aqui, lembra? Eu lembro. Eu falei? Eu lembro. Joga demais, cara. Agora, diante desse cenário que vocês traçaram aí, um pouco de soberba, um pouco de a gente vai ganhar a hora que a gente quiser e tal. Bom, o time tomou uma sapatada, foi eliminado. A temporada rubro-negra para todo mundo, Léo Jardim, ela fica mais pressionada. Onde eu quero chegar? Se chegar no fim do ano, o Flamengo ganhar um dos 2 campeonatos, vai tá bom? Não. Não, um dos 2 grandões? Tá. Ganha um só. Ganha o brasileiro ou ganha o... É o que a gente fala. Eu acho que tá bom. Não, eu também acho. Bom para a nossa análise, né? Tá. Para as pretensões do BAP, não. Não. Tá. Essa é a pergunta. De novo, eu não estou fazendo uma provocação. O Flamengo estava mirando o PSG. O bapismo não aceitaria mesmo. Bapismo, boa. E é uma coisa, é aquela coisa, difícil. Ganhar brasileiro e Libertadores é muito difícil. Aconteceu com o Flamengo, aconteceu com o Botafogo, aconteceu com o Flamengo lá com o Jorge Jesus lá atrás. São 3 vezes, né? Não é simples. E assim, e é diferente da situação do ano passado, quando o Flamengo priorizou claramente o brasileiro. Sim. E jogou contra o Atlético Mineiro com um time alternativo. Dessa vez nós vamos ganhar tudo. Dessa vez não estava nesse estágio. Reserva na primeira fase da Libertadores. Isso. Exato. Dessa vez nós vamos ganhar tudo. Então, mas quando chegou a frente tripla lá na frente, a semana do Atlético Mineiro, nós vamos colocar o time alternativo na Copa do Brasil como terceira opção. Não foi o caso ontem. Não era o caso ainda. Poderia ser no segundo semestre, no agosto sangrento lá. Então agora nós vamos jogar as oitavas, mas a gente tem o mata-mata da Libertadores e o Brasileiro. Então não foi uma opção do Flamengo. Né? Não foi a opção do Flamengo. Isso? Não. Eu tô Deus, comparando com a opção feita o ano passado, claramente, de deixar a Copa do Brasil em terceiro plano. Esse ano não. Esse ano não. E aí ontem eu escutei alguns jornalistas ou influenciadores do Flamengo falando, alguns jogadores do Flamengo estão pensando na Copa. Nossa, eu fiquei bastante surpreso com isso. Estou falando aqui há 3 meses que isso ia acontecer. Os caras, não é que tá tirando o pé, é o subconsciente desses caras, eles estão com medo de machucar, gente.
Tá, a porta falta 20 dias para eles se apresentarem para mas eles estavam com medo de se machucar contra o Grêmio? Não estavam, jogaram pra caramba, velho. Mas também começa... Não, eu entendo que tem. Claramente pra mim tem, cara. Tá, mas não foi por isso que o Flamengo jogou tão mal, cara, entende? Mas pra mim o outro ali tá... Senão a gente fica sempre com a mesma muleta, cara. Tá, tem Copa, tem não sei o quê, tem não sei o que lá, o jogador não pensa... Cara, os mesmos que vão pra Copa amassaram o Grêmio, jogaram muito. Os mesmos que vão para a Copa jogaram no Barradão e não conseguiram jogar. Então, eu entendo, você tem razão, eu não sou negacionista. Os próprios jogadores falam sobre isso. E no Flamengo está acentuado porque são 12 empregos. 12 não é pouca coisa, não, gente. É quase que um terço do elenco. É muita gente na pré-lista. Bom, ontem já teve o zum de por que demitiu o Felipe Luiz, né? Já era como era de se esperar e acho que é algo que o Flamengo vai conviver ao longo do ano. É inacreditável, né, cara? Não dá, né? O quê? Eu não teria demitido, mas não é essa a questão. Agora perdeu um jogo, vai demitir o treinador? Não. Zero. Nesse mundo atual, as pessoas morrem pela boca e às vezes vazam áudios de forma proposital, que também tem esse componente, que, de novo, e os cartolas adoram isso, né? Mesmo os de Palmeiras e Flamengo. A para demitir o Felipe é o trem, né? Peguei o trem, tá indo errado, tem que descer na estação e voltar. Dá a impressão que agora vai pro trilho e vai embora, vai passar o carro, vai passar o trem. Então, o trem estava errado com o Felipe Luiz contra o Lanús, contra o Corinthians. Exato. E agora com um treinador novo. Pois é. Então, às vezes essa fica... Vai fazer faz o que com o trem agora? Pois é. Então, eu acho que agora tem uma situação, por isso que eu acho que pode influenciar nesse próximo domingo, que é o jogo mais difícil pelo número de desfalques, mais difícil que esse aí, em tese, pelo número de desfalques contra o Atlético Paranaense, e, consequentemente, no outro domingo. Sábado. No outro sábado, à noite. Se o Palmeiras... E tem um detalhe. Se o Palmeiras ganhar do Cruzeiro, o Flamengo já vai a Curitiba com os 3 pontos do Palmeiras lá em cima. Não acabou a semana das visitas... Né? A quinzena das visitas. Cara, mas olha, eu vi o Atlético Paranaense jogar ontem e falei, nossa... Duro, hein? Mas ele tava fazendo uma boa campanha no brasileiro também. Mas sei, o Atlético Paranaense em Curitiba é o Vitória, o Barradão. Não, beleza, eu entendo isso. Não é a mesma coisa. É o Remo no Mangueirão. Só pra valorizar o fato que eu vi o jogo, né? Sim. Tá. Muito bem, então tá aí. Flamengo eliminado pelo valente Vitória do Jair Ventura. Vale ressaltar que faz uma boa campanha no Brasileiro e conseguiu esse feito espetacular e eu tô conversando. É muito legal ver a comemoração dos caras Jair do Vitória. Ventura nunca mais ou nunca vai ser um técnico de time com orçamento grande? Pergunta que eu faço pra vocês. Então eu vou... Você falou pra mim, acho que antes do programa começar, a gente tava conversando aqui sobre o Eric, né, que fez o golaço. O Jair Ventura não é um técnico meu, Eric. Talvez um voo maior seja muito para ele. E tudo bem, ele pode ser um técnico para esse tipo de voo. E comparando, mais ou menos o Roger Machado. Mas, então, cara... Estava no São Paulo, talvez estivesse no lugar errado, talvez não fosse para ele. Mas Fala. Mas o Jair Ventura é um técnico que tem a característica própria para esse tipo... O Roger Machado, o Fernando Diniz, eles não têm a característica não, é verdade, desse tipo de trabalho. Né? Isso é verdade, você tem razão. Então eu vou começar meu ano para não cair. Exatamente. E tudo que eu conseguir a mais vai ser... Você lembra, nós podemos, mas é diferente, ele não é autoral. Tanto que quando ele atravessou aquele que eu chamo que é a barreira e foi pro Corinthians, não funcionou. Sim. Mas não funcionou porque, sim, mas assim, ele teve um período... Se ele ganha a Copa do Brasil, o patamar dele muda. Gente. Sim, embora... Mas ele teve também um momento brilhante no Botafogo. Sim, é verdade. É um clube que tem uma... Foi na Libertadores. Brilhante. Chegou para as quartas de final. E a gente vê como é que é o Botafogo. O Botafogo é um time de massa. Os caras estão ali, estão lá no jugular dos jogadores. Tal. Ele fez um trabalho no Botafogo. E ele só não fica no Corinthians porque o Andrés virou para ele e falou, o Carille, imagina, o Carille tinha ganhado aquele título do Corinthians. O Carille... E ele disse, Jair, você é o meu treinador pro ano que vem, mas o Carille tá voltando lá da Arábia
E eu não tenho como falar não pro Carille. A torcida tá querendo o cara, na época, desesperadamente querendo o cara, que ganhou 4 títulos. Mas, ó, se não der certo, ele não voltar, você fica aqui com o meu treinador. Ele entendeu, fechou o ano assim, o Carille voltou. Porque naquele momento o Carille era um cara muito importante, tal, pro torcedor. Muito bem, Então, bom. hoje quem é mais técnico, o Carille ou o Jair Ventura? Jair Ventura. Jair Ventura. Hoje, sem dúvida. Por quê? Porque eu acho que o Jair Ventura ele conseguiu alguns bons trabalhos em clubes diversos, né? O Carille Ele tá mais atuado ligado ao em vários... Mas sempre, assim, o Roger Machado até dirigiu o Grêmio, dirigiu o São Paulo agora tal, mas o Jair Ventura, depois das experiências Botafogo e Corinthians, ele ficou aí nesse lugar que ele está agora. Mas se ele faz com os recursos pequenos que tem, mais do que o natural, o normal, ele faz mais. Sim. A gente concorda? Sem dúvida. Imagina o que ele faria se tivesse mais recursos. Por que a gente acha que ele faria menos? Porque ele não conhece futebol, porque ele não fala externo desequilibrante. Por quê? Pô, ele já teve isso. essa possibilidade. Mas então, não ganhou por quê, Vessa? Você lembra? A final da Copa do Fala do Brasil, o gol tirado lá do Pedrinho, Isso. que põe a mão no peito, aí o zagueiro lá, o Dedé põe a mão no rosto, anula o gol, o Corinthians teria virado o jogo e teria arrumado Talvez. o título. Ok, beleza, Quando mas... o Vessone foi apresentado ao VAR, Então, ele mas gostava. ele foi à final. Primeiro VAR da história, aquele lá. Eu não vou entrar nesse mérito. Então, ele foi à final, certo? Então, ele entregou. Não entregou? Entregou. Sim. Bom, notícia do dia aqui. Só você ler a mensagem aqui do Francisco Jonathan, que na verdade, Francisco, parece uma notícia interessante, uma mensagem interessante, mas eu não consegui entender. Se você pudesse mandar de novo. Será que o Palmeiras está jogando esse futebol todo para falarem que o Flamengo não é um time confiável e o Palmeiras é um time confiável? Praticamente foi falado isso. Foi o que deu para entender. Se eu tiver errado, comenta aí. Se você entendeu isso também, comenta aí. Vamos debater aqui nos comentários, porque não é possível. Não é possível. Meu Deus do céu. Eu só espero que o Flamengo, o time de Leonardo Jardim, não venha fazer essas baboseiras que fez contra o Vitória ontem, que fez contra o Red Bull Bragantino. Eu espero que não venha acontecer isso novamente. Porque tá aí, Campeonato Brasileiro e Libertadores. Foi o que sobrou, igual ano passado. Então o Flamengo tem que mostrar que é Flamengo e ganhar essas 2 competições novamente. Correto? Comenta aí, quero saber do que você acha também. Se inscreva no canal Michael Flá, você não vai se arrepender. Deixe aquele like também, isso nos ajuda muito. E também clica no botão hypar, que ajuda ainda mais, tá bom? Muito obrigado de coração e até o próximo vídeo. Saudações rubro-negras.